No livro Arte da Guerra, o general Sun Tzu diz assim: se você conhece a si mesmo e conhece também o inimigo, você não terá o que temer nem em 100 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada batalha terás uma vitória e uma derrota. Se você não conhece a si mesmo e nem conhece o inimigo, sucumbirás em todas as batalhas. Eu antigamente, evitava muito contato social. Eu dizia assim para as pessoas: eu posso trabalhar com qualquer coisa menos com pessoas, porque eu não sei lidar com pessoas, eu não sei conversar com as pessoas, eu sou grosso quando eu falo, eu acabo magoando as pessoas, e muitas vezes era o que acontecia. E desde criança eu me acostumei a não falar muito. Então, quando eu tinha algum problema, como que eu resolvia? Eu resolvia na porrada. Eu partia pra cima e quebrava o pau. Eu falo isso pra algumas pessoas hoje em dia e alguns dão risada e falam assim: nossa, não dá nem pra imaginar você fazendo isso. Mas é o que é. Eu era muito agressivo e ainda como eu achava que não era muito bom com palavras, eu cresci com esse pensamento. Não sou bom com pessoas, não sei conversar. Então, uns 15 anos mais ou menos atrás, eu ia jogar bola de final de semana e o pessoal ficava lá batendo papo e eu ficava lá no meu canto, não conversava com as pessoas, não interagia, e eu acreditava que eu não era bom com as pessoas. Então eu acreditava sim que eu podia levar uma vida sozinho, né, com aquelas pessoas que eram os meus amigos mais próximos, e eu não me envolvia, não me misturava muito com outras pessoas e também não fazia questão. E eu conseguia levar as coisas assim. Só que eu vejo como uma das consequências é que eu não crescia, eu não desenvolvia como pessoa. Então eu ficava estacionado, né? E eu acreditava que estava tudo bem. No final de 2008, quando teve a crise dos Lehman Brothers, né? Aqui no Japão teve uma grande repercussão também, né? Então muitos, ou se não a maioria dos brasileiros foram mandados embora, e nessa época o orçamento de casa caiu, né? E eu, para conseguir fazer um bico, para uma ajudinha, eu comecei a dar aulas de música, mas eu fui de encontro justamente com a parte que eu evitava a todo custo, que era lidar com pessoas. Então eu meio que fui obrigado a entrar, a lidar com pessoas, a lidar com clientes, e para mim foi um grande desafio na época. Só que, resumindo, né, o que eu vi diante desses anos todos, foram os anos que eu mais cresci e desenvolvi na minha vida. Então esse contato com as pessoas me fez crescer muito como ser humano. Hoje em dia eu já tenho consciência do porquê disso, mas na época eu não sabia. Então acredito sim que todo ser humano tem que ter contato social com outras pessoas. Isso é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Existe uma frase que fala assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Na Bíblia também fala assim: é bom que andem em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Porém, se estiver sozinho, quando ele cair, quem o ajudará a levantar? Hoje em dia a gente convive muito socialmente, muito pouco presencialmente, né? A gente tem centenas de amigos no Facebook, mas quantos desses realmente fazem parte do nosso dia a dia? Quantos a gente poderia contar dessas centenas, às vezes milhares de pessoas que a gente tem nas redes sociais, que fazem parte realmente da nossa vida? Então acredito que
as pessoas estão perdendo cada vez mais o feeling de conviver socialmente, presencialmente. Tá? Encontro com pessoas na academia, às vezes eu cumprimento e é engraçado a reação, né? Ainda mais aqui no Japão, acho que as pessoas ainda acabam ficando mais enferrujadas ainda no quesito relação social, né? A capacidade de se relacionar socialmente. E às vezes eu cumprimento as pessoas, tem gente que olha pra mim assim com cara de... tipo, sei lá, eu acho que às vezes as pessoas parecem que estão virando bicho do mato, sabe? Não conseguem nem cumprimentar as outras direito, cara de desconfiado e tudo mais. E não somente isso, mas as pessoas não conseguem interagir, não conseguem entender o espaço das pessoas, não conseguem respeitar o espaço das pessoas, não conseguem interagir de uma forma saudável. Então, o fato de não conviver socialmente, acredito eu, tem um grande impacto, porque tudo aquilo que você não usa, você acaba ficando enferrujado. Se o músculo você não usa, ele vai enfraquecendo até uma hora que ele vai atrofiar. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de entender umas às outras, por exemplo, né? As pessoas chegam para mim falando: Daniel, por que tal pessoa pensa desse jeito? Nossa, o ser humano é complicado, né? Como eu falava, eu posso trabalhar com qualquer coisa, menos com pessoas. E, ironicamente, hoje em dia eu trabalho com pessoas e eu acredito sim que o ser humano não é complicado se nós entendermos como as pessoas funcionam, principalmente aquelas pessoas que pensam de forma diferente da gente, né? Acho que se a pessoa pensa parecido com a forma que a gente pensa, fica mais fácil ainda entender, né? Mas esse lance de não conviver socialmente, eu acho que aqui no Japão isso acontece mais ainda, por quê? Né? As pessoas trabalham demais aqui, então são 10, 12 horas dentro de uma fábrica e quase não tem tempo para conviver socialmente. Por quê? Chega no fim de semana, ela tem que fazer as compras, tem que lavar a roupa, tem que cuidar da casa, fazer as coisas que ela não fez durante a semana. Então vai depender muito do serviço dela também. Às vezes ela trabalha, a maioria das pessoas aqui trabalham em fábrica, né? Então às vezes ela trabalha com máquinas ainda. Então, ou seja, além de não ter contato fora da fábrica, porque ela fica muito tempo lá, ela ainda só trabalha com máquina, não tem contato com gente. Tudo aquilo que você não usa, você fica enferrujado. Então, as pessoas estão perdendo cada vez mais a capacidade de se relacionar socialmente, né? Aqui no Japão, mais ainda isso acontece. E isso tem um impacto muito grande na saúde emocional, né? Então, você vê cada vez mais pessoas com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E eu acredito que isso não é o todo, né? Não é só essa a causa. Isso é uma das causas, né? Voltando lá ao que eu falei em relação ao general Sun Tzu, tá? No livro Arte da Guerra, ele se refere literalmente à guerra. Mas a gente pode trocar essa frase, né? A palavra inimigo por pessoas. Então, se você conhece a si mesmo e conhece as pessoas, e entende e sabe como interagir com as pessoas, você não terá o que temer nem em 100 batalhas. E de que forma a gente poderia aplicar isso na nossa vida? Se você conhece a si mesmo e também é bom com as pessoas, vamos dizer assim, você vai se dar bem por onde você for. Por quê? Onde quer que você vá, vão existir pessoas. Nós temos um segundo grupo, né? Que é onde o general diz: se você conhece a si mesmo e não conhece o inimigo, para cada batalha você terá uma vitória e uma derrota. Existem pessoas que já chegaram à conclusão que é importante você se conhecer, é importante o autoconhecimento, e elas estão buscando de alguma forma, seja por leitura de livros, por cursos de desenvolvimento pessoal, por vídeos no YouTube que falem de desenvolvimento, mas muitas vezes elas não acham que seja importante o relacionamento social. Ela acha que ela pode chegar
a evolução somente no canto dela. Tá? Então, assim como eu pensava que eu não precisava das pessoas. Lá o general fala, para cada batalha você terá uma vitória e uma derrota. Como que a gente poderia aplicar isso para a nossa vida? Talvez você vai se dar bem em alguns lugares, com algumas pessoas, mas em outros você vai ter problemas, né? Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo. Eu não estou falando que as pessoas são seu inimigo, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que veem as outras como inimigos, né? Então você vai se dar bem em alguns lugares, tá? Em outros não. Você vai ter problemas com outras pessoas. Trazendo isso para o teu trabalho, por exemplo, com algumas pessoas você vai se dar bem e com outras você vai ter problemas se você não entende, se você não conhece o inimigo, por mais que você se conheça. E o terceiro grupo de pessoas, né? O general fala, se você não conhece a si mesmo e nem conhece as pessoas, sucumbirás em todas as batalhas. Tem muita gente que não se conhece, não entende nem a si mesmo e nem é bom com pessoas. Essas pessoas tendem a ter problemas por onde quer que elas passem. Então, vamos dizer que você esteja nesse terceiro grupo, tá? Poxa, provavelmente você vai ter dificuldade de sair de casa, vai ter dificuldade de trabalhar, vai ter dificuldade de encontrar com pessoas na rua, de interagir com elas. Que nem eu antes, né? Tinha dificuldade de interagir com pessoas, então eu evitava lugares que tivessem pessoas, principalmente aquelas que eu não conhecia. A tendência vai ser que você se isole cada vez mais. E se aquele estudo de Harvard sobre o segredo da felicidade, que diz que o sucesso, a alegria, a felicidade das pessoas estavam ligados a ter bons relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, conjugais, né, familiares, sociais, né, com a comunidade, relacionamentos de uma forma geral. Se essa pesquisa estiver certa, você vai caminhar na direção contrária, assim como muitas pessoas têm feito hoje em dia, né? Muitas pessoas têm caminhado nessa direção de se isolar cada vez mais do contato social. Então, se essas pesquisas estiverem certas, de Harvard, se você não conhece, busca lá, dá uma pesquisada lá sobre o segredo da felicidade, a pesquisa sobre o segredo da felicidade. Se elas estiverem certas, você de repente vai ter problemas na sua vida, você vai caminhar contra a felicidade, né? E se a pesquisa estiver certa, talvez você vai ter problemas na sua vida, né? Então, o que eu vejo hoje em dia, né? Duas coisas são muito importantes, no meu ponto de vista, para o nosso crescimento, desenvolvimento e evolução como ser humano. Primeiro, o autoconhecimento. Em segundo lugar, entender mais como as pessoas funcionam. Conhecer o inimigo. Ah, Daniel, mas o inimigo são as pessoas, eu não quero ter pessoas na minha vida, eu não faço questão, eu posso viver minha vida sozinho. Sim, você pode viver, mas talvez você não desenvolva como você poderia. Talvez você não cresça, né? Você até consegue viver, mas como é que vai ser o seu estado emocional? Como é que você tem lidado consigo mesmo, né? Eu vi uma entrevista com o presidente do Uruguai, nem sei se ele é presidente ainda do Uruguai, onde ele dizia assim: você tem que ser feliz a um ponto onde, se você fosse deixado numa sala sozinho com você mesmo, você ficaria bem. Porque ele conta que ele ficou preso muitos anos e ele passou muito tempo na solitária. E ali ele não tinha livros, ele não tinha com quem conversar, e ele teve que aprender a ser feliz com ele mesmo.
Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa e ela falou assim: nossa, se eu ficasse sozinha num quarto sozinho, eu ia enlouquecer, né? Então, primeiramente, né, você com você mesmo, o autoconhecimento é um passo, não é o todo. E, em segundo lugar, você entender as pessoas. Acredito eu que se você desenvolver essas duas coisas, há grandes chances de você se dar bem por onde você for. E isso não estou falando só no sentido literal, tipo de você sair de casa e encontrar com outras pessoas. Eu digo até dentro da sua casa, com o seu cônjuge, ou com seus irmãos, com seus filhos, com seus pais, ou seja, com pessoas de uma forma geral, né? Eu, quando eu comecei a ensinar, eu ensinava todo mundo do mesmo jeito. E eu falava assim: se eu aprendi assim, você também pode aprender. Só que na prática não dava certo. E eu não entendia o porquê. Foi quando eu entendi que eu precisava estudar mais sobre pessoas e não somente sobre música, né, na época. Então foi aí que eu conheci essa teoria dos 4 temperamentos, né, que acredito eu sim, que primeiramente serve para a gente entender mais quais são os nossos pontos fortes e principalmente as nossas debilidades, e entender aquelas pessoas que são diferentes de nós, né, que pensam de forma diferente da gente. Uma pergunta que eu escuto volta e meia é: Daniel, como é que eu faço para lidar com pessoas tímidas? Normalmente as pessoas que falam isso são do temperamento colérico. São pessoas que decidem rápido, são pessoas que são os fazedores, mas eles não têm muita paciência. E aí tem dificuldade em lidar com pessoas do temperamento fleumático, por exemplo, né, que já são mais introvertidas, não são de se expressar tanto, né. O colérico também tem a dificuldade às vezes de se relacionar no trabalho, né, porque não entende pessoas do outro temperamento, né. Então, bom, não vou me estender muito, né, nesse assunto, vou falar uma outra hora, mas a questão é: como é que será que está a nossa vida nesse momento no quesito relacionamento social com as pessoas, né? Se eu fosse ver agora, neste momento, com quantas pessoas eu tenho contato, como que eu lido com as pessoas, como que eu interajo com elas? Será que eu sou bom? Será que eu me conheço bem? Será que eu me encaixo mais no primeiro grupo, conhece a si mesmo e conhece bem as pessoas, se dá bem com pessoas? Segundo grupo, conhece a si mesmo, mas não se dá bem com as pessoas, não entende as pessoas? Ou terceiro grupo, que nem conhece a si mesmo e nem conhece as pessoas, nem interage bem, né? Em qual desses grupos eu me encaixo? Então, talvez eu possa desenvolver mais ou entender mais como as pessoas funcionam. Será que isso vai trazer algum benefício para a minha vida? Acredito eu que sim. Então, para encerrar, eu quero deixar uma ideia aqui para você. Será que talvez, se você entender mais como você funciona e entender como as pessoas funcionam, não somente aquelas que pensam de forma parecida, será que eu não vou me dar melhor por onde eu passar, né? Seja em casa, seja no meu relacionamento com minha esposa, com meu marido, com meu namorado, com minha namorada, com meu irmão, com minha irmã, com meu filho, com minha filha, né? No meu trabalho, com as pessoas que pensam diferente de mim. Acredito que sim, porque onde você for vão existir pessoas. Então, essa é a minha
sugestão, fique bom em se conhecer e fique bom em conhecer as pessoas. Capacidade de comunicação. Eu estava assistindo um vídeo do Lair Ribeiro esses dias. Ele fala a importância da capacidade de comunicação. Ele deu exemplos de dois caras que estudaram no mesmo lugar, têm as mesmas qualificações, os dois são inteligentes. Um se deu super bem na vida, o outro está desempregado. Por quê? Um se comunica super bem e o outro não dá nem bom dia. Capacidade de comunicação, de interação com as pessoas. Então é isso. Tá? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.